O Éden não é o começo da história da salvação. A cruz também não. Ambos fazem parte de um plano muito maior, estabelecido antes que o universo existisse. Hoje, nossa jornada nos leva para um lugar onde o tempo ainda não havia começado. Antes da primeira estrela, antes da criação, antes mesmo de existir um ser humano, Deus já havia estabelecido seu plano de salvação. Há uma afirmação nas Escrituras que à primeira vista parece desafiar toda a lógica. O livro de Apocalipse apresenta Cristo como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas como isso é possível? A cruz aconteceu em um momento específico da história. Jesus nasceu, viveu entre os homens e morreu há cerca de 2000 anos atrás. Então, em que sentido ele havia morrido antes mesmo que o universo existisse? Essa não é apenas uma curiosidade teológica. A resposta revela algo extraordinário sobre a natureza do Verbo. Se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, precisamos olhar para a origem do próprio pecado, porque o pecado nunca começa nas mãos. Antes de se tornar uma ação, ele nasce na mente. O mesmo aconteceu com Caim. Abel foi morto no instante em que Caim resolveu matá-lo, mas o ato físico apenas se tornou visível, uma decisão que já havia sido tomada na mente de Caim. Se é assim que o pecado acontece na mente humana, o que isso nos ensina sobre a mente de Deus? Quando Deus decide, sua vontade não permanece apenas como intenção. Aquilo que Deus estabelece se realiza. E a Bíblia revela que toda a criação veio à existência por meio do Verbo. O Verbo não é apenas a voz de Deus, ele é a expressão perfeita da vontade eterna de Deus, o pensamento materializado. Tudo que Deus determina, o Verbo manifesta. É por isso que João afirma que o Verbo se fez carne, aquele que por meio de quem todas as coisas foram criadas, entrou na própria criação. A cruz, portanto, foi uma manifestação no tempo de uma decisão eterna. E quando Apocalipse chama Cristo de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, não está dizendo que Jesus foi crucificado antes da criação, mas revelando que na eternidade de Deus o propósito da redenção já estava plenamente estabelecido muito antes de existir um mundo que precisasse ser redimido. No momento em que Deus disse, haja o mundo, sabendo que o homem usaria a liberdade para se corromper, a palavra de Deus aceitou o custo desse resgate. Criar o ser humano livre tinha um preço de sangue, e Deus já havia assumido esse preço em seu propósito eterno, antes mesmo da criação do universo. Quando o pecado ainda não havia entrado no mundo, Deus já conhecia o caminho da redenção. Antes que o homem precisasse de um salvador, Deus já havia assumido o preço para salvá-lo. Deus não começou a nos amar quando Cristo morreu. A cruz foi a maior demonstração de um amor que nunca teve começo. O Calvário revelou, dentro da sua história, aquilo que fazia parte da eternidade. Entre todas as criaturas, o ser humano ocupa um lugar singular. Ele foi formado do pó da terra, mas recebeu de Deus o fôlego da vida. Em outras palavras, sua existência une duas dimensões, a material e a espiritual. É justamente essa união que torna o homem capaz de viver no mundo físico e ao mesmo tempo se relacionar com Deus eterno. Ele pisa sobre a terra, mas foi criado para olhar além dela. Talvez não seja coincidência que a redenção tenha acontecido exatamente nesse ponto de encontro. O ser humano foi criado como uma criatura única dentro da criação. Ele pertence ao mundo físico, mas recebeu de Deus uma dimensão espiritual que o torna capaz de se relacionar com o eterno. Ele foi criado para refletir a imagem de Deus e viver em harmonia com o propósito para o qual foi formado. Mas essa relação foi rompida quando o homem decidiu viver independentemente da vontade de Deus. O problema da queda não foi apenas uma atitude errada, foi uma ruptura da ordem que sustentava a vida humana. Ao tentar definir por si mesmo o que era bem e mal, o homem assumiu um lugar que não poderia ocupar. Diferente de Deus, cuja natureza é perfeita e imutavelmente boa, o ser humano não possui em si mesmo a capacidade de governar todas as coisas de forma justa. O resultado dessa ruptura foi a desordem, primeiro dentro do próprio ser humano,
afetando sua vontade, seus desejos e sua consciência. Depois essa desordem alcançou seus relacionamentos e toda a criação. É exatamente nesse ponto que a história da salvação revela sua profundidade. A Bíblia apresenta a queda não apenas como um erro moral, mas como uma quebra de ordem que sustentava o universo criado por Deus. Em outras palavras, o homem foi criado para governar a criação sob a autoridade de Deus, quando tentou ocupar o lugar do próprio Deus. Perdeu o domínio sobre si mesmo, e quem perde o governo do próprio coração jamais conseguirá governar corretamente o restante da criação. Logo após o pecado, depois que o ser humano passou a ter autonomia de si mesmo, suas palavras e intenções, carregadas de emoção e pensamento, moldou sua realidade ao redor. E a natureza respondeu em caos e desordem. As palavras, pensamentos e ações do ser humano passaram a ser carregadas de poder após conhecer a natureza do bem e do mal. A palavra de Deus é a informação pura que sustenta e organiza toda a matéria do universo. E para que essa matéria não fosse destruída para sempre por causa do nosso pecado, essa mesma palavra aceitou a se limitar, se esvaziar e morrer. Isso mesmo, a palavra de Deus também é viva. A salvação, portanto, é a própria base sobre o qual o universo foi fundado. Você e eu somos planejados e amados para sermos salvos antes mesmo que o próprio mundo existisse. Vamos retroceder ao Evangelho de João para entendermos como a salvação foi planejada na eternidade e que carrega o maior segredo do universo. Uma palavra muito interessante no Evangelho de João, no capítulo 1, é o Verbo. O que seria exatamente o Verbo? O evangelista João começa seu livro dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas o que é o Verbo, afinal? No idioma original em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra usada para verbo é logos, e logos não significa apenas uma palavra falada da boca para fora. Logos significa intenção ou a razão, e a frequência original de uma mente. Portanto, antes de haver matéria, antes de haver universo, o Verbo era o pensamento, a intenção de Deus que vibram na eternidade. O Jesus que conhecemos nos evangelhos era o Jesus que João definiu como Logos. Logos não é um nome próprio, mas uma característica de Deus que age eternamente. Esse é o pensamento íntimo. Essa é a frequência que rege todas as coisas. O pensamento que se tornou em carne. A pergunta que muda tudo é: como esse pensamento invisível que vibrava na eternidade se conecta com a nossa salvação? A resposta é o maior milagre da história. Esse pensamento se tornou matéria. O Verbo se condensou, ganhou forma, ganhou sangue, ossos e DNA. Esse pensamento divino materializado no nosso mundo físico é o que chamamos de Cristo. João continua o seu relato dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O fato do Verbo se tornar matéria para nos salvar significa que o pecado aconteceu no mundo material. O pecado corrompeu a matéria, corrompeu a nossa carne e trouxe a morte biológica, nos separando da frequência de Deus. Um pensamento invisível não poderia sangrar em uma cruz de madeira. Um pensamento invisível não poderia carregar os nossos pecados físicos no nosso corpo. Para resgatar a matéria que havia se corrompido, o próprio Deus precisou enviar sua palavra viva para se tornar matéria também. Cristo entrou no nosso mundo físico, pisou na nossa terra e experimentou a nossa dor para fazer o caminho inverso. Ele absorveu a corrupção da nossa carne na cruz e, ao ressuscitar, abriu as portas para que a nossa matéria um dia seja glorificada e volte a vibrar na eternidade junto com Deus. Cristo é a salvação porque Ele é a ponte perfeita. Ele é 100% o pensamento de Deus, Espírito, e 100% o homem, matéria. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, nos deparamos com uma palavra muito interessante. A palavra é que o Verbo habitou entre nós. A palavra habitar significa literalmente armar sua tenda ou tabernaculou entre nós. É uma referência direta ao tabernáculo de Moisés no Antigo Testamento.
O Espírito é o ambiente da unidade. Jesus e o Pai são um porque compartilham o mesmo Espírito, a mesma essência e conexão íntima. Ao tabernacular na nossa carne, Deus cria o ventre espiritual para nos gerar de novo e nos trazer para dentro dele. Para quem conhecia as Escrituras Sagradas, isso mudava tudo. No deserto, o tabernáculo era a tenda sagrada onde a presença, a glória de Deus descia para ficar no meio do povo. Mas o tabernáculo não era apenas uma cabana de peles e tecidos. Ele representava o desejo ardente do Criador de trazer o ser humano de volta para perto. Mais do que estar no meio do povo, a ideia do tabernáculo aponta para algo mais profundo que maternal. Pense no tabernáculo como o ventre espiritual de Deus, o lugar secreto de intimidade, proteção e geração de vida. O ventre é o lugar onde duas vidas estão conectadas de forma visceral. E o que gera essa conexão? É exatamente o Espírito. O Verbo se fez carne e habitou sua tenda entre nós, para fazer o caminho de volta. Em Cristo, Deus não veio apenas nos dar regras ou nos olhar de longe. Ele veio reabrir o seu próprio tabernáculo, o seu próprio Espírito, para nos colocar de volta para dentro. Se o pecado entra primeiro no nosso pensamento e tenta governar as nossas ações, a salvação também começa com um realinhamento da nossa mente com a mente do Criador. A história que começou no Éden não termina na cruz. Ela continua em mim e em você. Hoje o Verbo continua vibrando. A mesma palavra que organizou as estrelas, que se entregou por você na eternidade, está batendo a porta do seu coração agora. O pecado bate a porta para nos destruir, mas Cristo bate a porta para nos curar e trazer de volta para o ventre do Pai, para o lugar de conexão eterna de onde nós nunca deveríamos ter saído. Se esse estudo tocou a sua mente e o seu coração, não esqueça de inscrever no canal e deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender a profundidade desse amor. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.